somente 2 versículos, o versículo número 21 e o 22. Marcos 2, versículo 21 e 22 diz assim: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Podem sentar, igreja. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome de Deus, exige um coração renovado. Quem nessa noite aqui quer receber o novo de Deus na sua vida? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Todos, né? A maioria querem receber. O novo de Deus exige um coração renovado. Então eu trago nessa noite, antes de entrar para o estudo aqui dos versículos, a introdução que diz assim: Deus deseja fazer algo novo em nossas vidas, mas muitos ainda se apegam ao passado, às velhas práticas, pensamentos ou tradições que impedem o agir do Espírito. Jesus nos ensina que o novo de Deus exige um coração disposto, receptivo e renovado pela palavra de Deus. Assim como não se pode remendar roupa velha com pano novo ou colocar vinho novo em odres velhos, também não se pode viver a plenitude do reino com estruturas espirituais desgastadas. Então, o contexto é o seguinte, diz assim, o contexto de Marcos, no capítulo 2, esses 2 versículos que acabamos de ler, o 21 e 22, Jesus está respondendo a uma crítica feita pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista, que questionavam com os demais. Que questionavam porque seus discípulos não jejuavam como os demais. Então, o jejum naquela cultura, naquela época, era uma prática religiosa, a penitência e a tradição. Mas Jesus revela que a presença dele, o noivo, é motivo de celebração e não de lamento. Em seguida, ele usa 2 figuras de linguagem: o pano novo em roupa velha e o vinho em odres velhos, para ilustrar que o evangelho não se pode ser adaptado ao antigo sistema religioso. Então Jesus ele veio para remendar, ele não veio para remendar a religião antiga, mas para inaugurar algo totalmente novo, ou seja, uma nova aliança baseada na graça, na fé e na transformação interior. Aleluia! Então, igreja, Jesus aqui ele usa uma oportunidade para nos dar uma lição. Então, os discípulos ali, o povo ali, eles foram questionar, perguntar por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, o jejum era uma prática como é hoje em dia também. Nós temos essa prática do jejum como um momento de santificação para o Senhor e santidade. Mas naquela época era uma forma de pertinência da pessoa se lamentar ali, mostrar que estava se lamentando diante do Senhor Jesus. Então, Jesus ele veio falar: ninguém precisa jejuar na minha presença, porque Jesus era aqui o noivo. Então, ele era o noivo, ele é o noivo.
noite sobre algumas tradições antigas e costumes que realmente não mudavam o caráter da pessoa, porque o que muda o caráter do ser humano, o que muda e transforma, é a transformação interior do ser, é a graça e o Espírito Santo transformando por dentro. Então, muitos daqueles religiosos, eles tinham práticas religiosas, faziam jejum, davam até o dízimo, ofertavam, iam ao templo, mas tinham comportamentos inadequados, não nasciam de novo. E Nicodemos é um caso desse, nós podemos ver em João capítulo 3, a história de Nicodemos. Então, igreja, entenda uma coisa, que o novo de Deus, ele começa dentro do nosso ser, do nosso interior, com a graça e com a transformação em Cristo Jesus. Aleluia! Então, igreja, eu quero dizer nessa noite, deixe o velho homem para viver o novo de Deus. Aleluia! O novo de Deus exige um coração renovado. Então, para você receber o novo de Deus na sua vida, você tem que estar com o seu coração renovado, não é isso? Porque o trabalhar é de dentro para fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, para experimentar o novo de Deus, nós precisamos abandonar aquilo que já não serve mais. Muitas vezes, hábitos, pecados ou estruturas mentais antigas, pensamentos complexos, que nos impedem de receber o que Deus tem preparado. Aleluia. Igreja, Paulo, ele reforça essa ideia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, ao dizer, Efésios, deixa eu dar uma lida, Efésios 4, 22, diz aqui, Efésios 4, 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Entenda esse versículo aqui, igreja. O cristão, ele deve o quê? Ele deve se despojar-se do velho homem, isto é, abandonar a antiga maneira de viver, marcada por desejos enganosos e ter o pecado. É isso que o versículo aqui está ensinando. É isso aqui que Paulo estava ensinando para a igreja em Éfeso, né? Nessa carta aqui para a igreja em Éfeso, para os irmãos em Éfeso. Amém? E o versículo 22 diz assim, 23. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando ele fala aqui, no 23, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, aqui está falando que é necessário renovar no espírito da mente, permitindo que Deus mude pensamentos, atitudes e valores. E já aqui no 24, quando ele diz, e a se revertir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o crente, ele deve se revertir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade e verdade. Então o apóstolo Paulo aqui, ele reforça aqui, ao dizer que se deve se despir de quê? Do velho homem e nos revertir do novo, criado segundo Deus. O novo de Deus, ele requer o quê? Transformação, disposição e mudança. É isso que Paulo está ensinando nessa carta para os irmãos em Éfeso. Aleluia! Nós queremos receber o novo de Deus, nós temos que nos permitir ser transformados de dentro para fora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o texto. Vamos iniciar o texto. Versículo 18. Vou iniciar o 18 até o 22, tá? Somente 4 tópicos. Creio que... Vamos lá. Marcos. Desculpa que eu coloquei Lucas aqui. Marcos.
Marcos capítulo 2, versículo 18. Esse primeiro tópico é o seguinte: a pergunta sobre o jejum. Olha o que diz o versículo. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João, presta atenção, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Veja só, o jejum ele era uma prática religiosa comum. Os fariseus eles jejuavam por tradição, igreja. E os discípulos de João Batista, eles jejuavam para uma preparação espiritual. Veja a diferença aí. Então, o povo, eles estranharam que os discípulos de Jesus não faziam o mesmo. Eles se estranharam. Então, por esse motivo, eu acho que as pessoas foram até Jesus e fizeram essa pergunta: por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam? E por que os teus discípulos não jejuam? Essa foi a pergunta do povo para Jesus. Prestem atenção aqui no versículo, amém? Todos estão acompanhando? Amém? Então aqui surge o quê? Um conflito entre religião tradicional e a presença viva de Jesus. Então podemos entender um contraste entre a prática religiosa tradicional, que é o jejum, e a nova realidade trazida por Jesus. Então a pergunta do povo abre espaço para o ensino de Cristo sobre o tempo certo, mostrando que a sua presença inaugurava um novo momento espiritual marcado por alegria e comunhão e não por ritos exteriores. Aleluia. A fé em Jesus não se baseia em práticas religiosas, mas no relacionamento vivo com Ele. Presta atenção, a fé em Jesus não se baseia em práticas religiosas, mas no relacionamento vivo com Ele. Jesus ensina que o reino de Deus não é apenas regras e costumes, mas uma vida nova no tempo de Deus. Vocês entenderam? É isso que Jesus está ensinando, que o reino de Deus não é apenas regra e costume, mas uma vida nova no tempo de Deus. Então aquele povo, ele queria saber por que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam, somente o de João Batista e dos fariseus, amém? Então essa foi a pergunta do povo. Vamos lá para o versículo 19 e 20. Após essa pergunta, Jesus ele responde aqui dizendo: como pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Olha essa pergunta aqui. Jesus respondendo para o povo: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver, presta atenção, durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Vocês entenderam os dois versículos? Presta atenção. O noivo e os convidados. Vou ler novamente. Jesus ele responde à pergunta do povo: como podem os convidados para o casamento jejuar? Quem é convidado para um casamento não vai jejuar, vai querer comer, né? Tudo que tem ali no banquete. Enquanto o noivo está com eles. Quem era o noivo? Exatamente, Jesus. Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar.
Mas olha o que ele diz ainda aqui no versículo 20. No entanto, virão que dias em que o noivo lhe será tirado. Jesus vai chegar um dia que Jesus não estaria mais ali com seus discípulos. Olha o restante do versículo. E então naquele dia eles vão jejuar. Então, igreja, aqui nós podemos observar nesses dois versículos que Jesus, ele se compara ao noivo. Jesus aqui, ele explica por que os seus discípulos não jejuavam naquele momento. Ele usa essa figura de noivo para ensinar que a sua presença entre eles era tempo de alegria, não de luto ou penitência. Enquanto o noivo está presente, os convidados eles têm que celebrar, porque o noivo estava ali. Então Jesus ele se compara aqui com o noivo. Se o noivo está presente, é momento de alegria, é momento de celebração, aleluia. Só que aqui no versículo 20, ele já diz assim: no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado, ou seja, Jesus não estaria mais com os seus discípulos, e então naquele dia eles vão jejuar. Então Jesus também aqui, ele anuncia isso aqui, que viria um tempo em que o noivo seria tirado, referindo-se à sua morte. Então nesse período o jejum faria sentido como expressão de dor, busca e dependência de Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo, igreja? Olha, acompanha aí na Bíblia de vocês, tá bom? Então aqui eu trago uma aplicação, a seguinte, que a presença de Jesus, ela traz alegria e um novo tempo espiritual. A presença de Jesus traz alegria e um novo tempo espiritual. Aleluia! Quem pode ir rapidamente, Isaías 62? Veja só. Isaías 62 fala, porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Aqui está falando o que? Da Nova Jerusalém, né? A noiva do Senhor, né? A Jerusalém, a noiva do Senhor. Então, igreja, aqui nós podemos entender nesse versículo uma comparação do casamento, né? Uma comparação do relacionamento de Deus com o seu povo a um casamento cheio de alegria. Assim como os jovens se casam com a jovem e o noivo se alegra com a noiva, o Senhor ele se alegra com o seu povo. Aleluia! Então, igreja, esse versículo aqui, aleluia, ele faz parte de uma promessa de restauração da Nova Sião de Jerusalém, né? Um povo que havia passado por abandono, vergonha, sofrimento por causa do pecado, né? Do exílio. Mas Deus ele anuncia o que? Um novo tempo, a reconstrução, né? O encontro do noivo com a noiva, né? Então Deus aqui ele transforma abandono em alegria, vergonha em honra e restaura seu povo com amor de aliança. Aleluia! Olha só o que diz aqui em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 29. João capítulo 3, 29 diz assim, ó. João 3, 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Aqui quem está falando é João Batista, né? Aqui é João Batista que está falando, e ele está falando aqui para os seus discípulos,
né? Porque a palavra do Senhor diz aqui que os discípulos, que João Batista, na verdade, ele estava em Emon, perto de Salim. João Batista estava ali batizando, né? E o povo ali, ele se dirigiu até João Batista para ser batizado. E João Batista, ele estava ali, pois naquela época ainda não tinha sido preso, né? Então surgiu ali uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, né? E aqui o texto diz aqui, no versículo 26, e foram a João e disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma se não for dada do céu. Ninguém pode receber alguma se não for dada do céu. São testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu percussor. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que os discípulos de João, né, foram diante dele, porque os judeus estavam falando que Jesus estava batizando, estava ali. Mas é só que João está dizendo que ele foi o que? O percussor de Jesus, aquele que veio anunciar a vinda do Messias, aquele que pregava ali no Jordão, ali sobre o arrependimento, né? E aqui no versículo 29, que eu acabei de ler, diz que o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra por causa da voz do noivo. Então, por essa alegria já se cumpriu. Por isso, essa alegria já se cumpriu em mim. Então, aqui, este versículo aqui é uma... Aleluia. Então, este versículo aqui vem nos dizer que João Batista, ele chama Jesus de noivo. Então, João Batista, ele reconhece que Jesus é o noivo e que o povo pertence a ele. João, ele se identifica apenas como o amigo do noivo. É o que o versículo está falando aqui. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra. Então, ele se identifica como o amigo do noivo, cuja alegria é ouvir a voz do noivo e ver a sua missão cumprida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então João Batista, ele sentiu alegria porque ele teve esse encontro com Jesus, porque ele foi quem percussou, aquele que anunciou a vinda do Messias, aquele que pregava ali, que batizava e pregava sobre o arrependimento. Então ele se alegrou porque ele teve esse encontro, né? Esse privilégio com o noivo, estar diante de Jesus. Então ele se considerou como um amigo de Jesus. Aleluia. Então ele se alegrou. É como diz lá em Eclesiastes no capítulo 3, né? Há tempo de chorar e tempo de se alegrar. E João Batista, ele se alegrou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para o texto. Marcos. Agora vamos falar sobre o remendo em roupa velha. Somente o versículo 21. O remendo em roupa velha. Já é o terceiro tópico. O remendo em roupa velha. 21. Olha só o que Jesus diz aqui. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai pegar um pano novo e costurar numa roupa velha, porque se for costurar, o que vai acontecer? Vai arrebentar tudo e o buraco vai ficar cada vez maior. É o que Jesus está falando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele mostra que não se pode remendar algo velho com algo novo, pois o rasgo fica maior. Então Jesus aqui, ele está usando
essa ilustração do remendo novo em roupa velha para ensinar que ele traz não pode ser misturado com práticas religiosas antigas. Um remendo novo rasga a roupa velha, piorando a situação. Então, esse versículo aqui, ele tem um significado espiritual, aleluia, que o evangelho não é um conserto da religião velha, mas algo totalmente novo. É esse o significado espiritual aqui nesse versículo, que o evangelho não é um conserto da velha religião, mas algo totalmente novo. Então, quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, tudo se faz o quê? Novo. Então, aquelas velhas práticas que você praticava, a religião, não sei de qual religião você veio, você não vai mais praticar as coisas que você praticava. Então, é isso que Jesus está trazendo de significado espiritual, que o evangelho não é um conserto, porque o Senhor Jesus, ele não conserta, porque quando nós somos chamados, quando nós aceitamos a Jesus, a obra ela é completa, aleluia. Então o evangelho ele não é um conserto da velha religião, mas é algo totalmente novo. Olha só o que diz lá em Romanos no capítulo 7. Atenção. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira o quê? Nova. Então, o velho no homem, ele tem que morrer. Para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga. Então, você não tem que ser mais aquela antiga, aquela pessoa que você era antes, né? Segundo a letra. Então, veja aqui. Então, esse versículo aqui, ele ensina que em Cristo, os crentes foram libertos da antiga maneira de viver, dominada pela lei, para servirem a Deus em novidade de espírito e não apenas pelo cumprimento literal de regras. A vida cristã ela é guiada pelo espírito e não pelo legalismo. Em Jesus não vivemos presos a normas externas, mas em liberdade que gera obediência verdadeira. Mas o que é esse legalismo, igreja? O legalismo, no contexto bíblico, significa tentar agradar ou ser aceito por Deus apenas pelas obras, pelo cumprimento, sem fé, amor e transformação do coração. Isso é legalismo. Amém? Vocês estão entendendo? Veja só, em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, assim, ó. Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, nós somos justificados em quê? Em Cristo Jesus, e não por obras. Então, quem nessa noite quer receber o novo de Deus? É o tema da lição. O novo de Deus exige um coração que renovado. Então, quando eu perguntei quem quer receber o novo de Deus, a maioria levantou as suas mãos, não foi isso? Então, o novo de Deus exige o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 5. Quem pode ler? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 5:17.
Desde que tudo se fez novo. Pronto. Um versículo bem conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então deixe o velho homem morrer. Tudo ficou para trás. As velhas práticas, a religiosidade, o legalismo, tudo, olha, deixa tudo para trás. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então, deixa morrer a velha criatura. É de dentro para fora. Entende o mistério dessa palavra que o Senhor Jesus está falando nessa ilustração aqui, dizendo que Ele não remenda, né, um pano novo em pano velho, porque se rasga. Não é dessa forma. Então é necessário, para receber o novo de Deus na minha vida e na sua vida, é necessário nós o quê? Nós tirar esse velho homem de dentro de nós. Aleluia. Olha, e assim, se alguém está em Cristo, é quem nova criatura. Você é diferente. Se você teve um encontro com Cristo, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Deixa o velho homem morrer. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja só, igreja, o apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando que quem está em Cristo passa por uma transformação completa. A pessoa se torna nova criatura, né? O que era velho, a antiga maneira de viver, de pensar, de agir, fica para trás. É uma vida nova que começa em Deus. É desse jeito, quando você nasce de novo, é dessa forma. Nicodemos não entendia, né? Quando Jesus falou que era necessário nascer de novo. E Jesus disse, mas como que tu não compreendes? Tu é um doutor da lei, tu é sábio e não conhece. Jesus ensinou para ele que era necessário o quê? Nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, sim ou não? Então é isso que Paulo está ensinando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então a igreja estar em Cristo significa uma vida transformada. Não uma vida transformada. Estar em Cristo significa ter uma vida transformada. Não apenas uma mudança exterior. Não. Não, de maneira alguma. Então, a fé em Jesus gera renovação total, produzindo uma nova identidade e um novo modo de viver, né? Paulo está dizendo aqui, ó, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu sou de Cristo, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ser totalmente diferente. Eu não tenho que ser mais aquela pessoa arrogante. Eu não tenho que ser mais aquela pessoa que praticava coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Ei, aquilo que eu fazia no passado, eu não tenho mais que fazer. Se eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Este tudo se fez novo. Então, o velho homem, ele tem que morrer. E as velhas práticas, a religiosidade tem que ficar tudo para trás. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Vamos finalizar aqui o versículo 22. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Antes de finalizar isso aqui, é o último versículo, é o 22. Assim, quando foi lançada a escala lá no grupo dos pregadores, eu já tenho uma mensagem preparada e já tenho uma mensagem pela metade, porque eu ia concluir a segunda, mas eu já tenho uma preparada e eu já tenho uma mensagem também pronta pela metade. Aí eu disse, Senhor, eu vou complementar essa última mensagem para me trazer essas palavras. Mas só que eu orei ao Senhor e eu disse, Senhor, é essa palavra? É essa aqui que já está pronta? Ou é essa aqui que eu tenho que terminar de concluir? E eu orando ao Senhor, perguntando,
Porque eu sou assim, igreja. Eu oro, eu pergunto, mesmo que eu tenha a mensagem preparada aqui, mas eu vou orar e perguntar, porque eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o Senhor manda eu fazer. Então eu orei ao Senhor, qual é? O Senhor não me respondia. E eu disse na segunda-feira. Então, pela tarde, após o almoço, eu disse, Senhor, agora eu vou dormir. Mas quando eu acordar, eu quero preparar essa palavra. Eu não sei qual é essa palavra. Eu vou dormir. Então o Senhor, Ele me deu essa palavra num sonho. O Senhor, Ele me deu essa palavra. Aleluia. E quando o Senhor, Ele me revelou esse sonho, e Ele me deu essa palavra, Marcos capítulo 2, versículo 21, é justamente o versículo-chave do texto. Logo eu iniciei lendo o 22, o 21 e o 22. Então, quando eu acordei, rapidamente eu me sentei e fui escrever. Fui fazer a mensagem e eu preparei. Igreja, é muito tremendo, porque quando nós, principalmente nós, quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, fala comigo, Ele fala, mas muitas vezes o Senhor, Ele fala em sonhos. Essa é a segunda ministração que o Senhor me dá em sonho, a palavra. Então, igreja, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrava que aqui nessa igreja aqui, eu via uma mesa muito grande, e sobre essa mesa tinha uma toalha branca, lavante e decácio, e sobre a mesa tinha uvas, eram bastante uvas em cima dessa mesa, e olhando aquela mesa tão bonita, cheia de uvas, eu olhava para cima e eu via uma jarra, e essa jarra, ela era de ouro, era toda de ouro, e quando eu olhava essa jarra, aquela jarra, ela estava assim, se declinando, e eu via aquele vinho caindo, igreja, foi a pergunta que eu fiz para a igreja. Quem quer receber o novo de Deus na sua vida? Quem quer receber o vinho novo? O Senhor Jesus, Ele quer derramar o vinho novo sobre a igreja, mas é necessário que o velho homem venha morrer. Era muito linda, igreja, aquela jarra, eu nunca tinha visto aquela alça tão grande. Era no alto assim que eu vi aquela jarra se derramando e o vinho descendo. Eu disse, Senhor, eu entendi. E Ele disse assim, da seguinte forma: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perde tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, Jesus aqui, Ele usou os odres como ilustração, uma ilustração espiritual. Então, os odres velhos aqui significam um coração endurecido, religiosidade, sem mudança, legalismo. Já os odres novos é um coração renovado, mente aberta, vida transformada por Deus. Então, vinho novo é a nova vida, o Evangelho, a nova aliança com Cristo. Deus, igreja, Ele não coloca algo novo em um coração que não quer ser transformado, igreja. É necessário o velho homem morrer, porque o Senhor está falando aqui na sua palavra que Ele não derrama o vinho novo em odres velhos, porque senão vai se romper, vai derramar o vinho, né? Os odres vão se romper. Mas o Senhor Jesus, Ele finaliza dizendo, mas que põe vinho novo em odres novos. Então é necessário um novo nascimento, é necessário
tirar esse caráter podre de dentro de nós, nascer de novo, ser uma nova criatura, como Paulo estava ensinando para a igreja aqui de Éfeso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, o novo de Deus, ele exige flexibilidade espiritual. Isso significa capacidade de caminhar com Deus, com o coração ensinável, sensível e disposto a mudar, sem abandonar a verdade da palavra. Não é relativismo nem falta de convicção, é maturidade espiritual. Então a igreja, assim como os outros velhos, não suportam o vinho novo, corações endurecidos não suportam a graça e o mover do Espírito. Então é necessário ser como um odre novo, flexível, humilde, ensinável para aprender, ser humilde. É necessário ser um odre novo, humilde, ensinável, é isso? Então Jesus, ele quer derramar um vinho novo sobre a igreja, sobre famílias, sobre ministérios e vidas pessoais, mas ele só pode fazer isso em quem está preparado, igreja. É só quem está preparado para receber. Essa é a palavra. Veja lá o que diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, diz assim, ó, Isaías 43, 19, diz assim, ó: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova agora, e ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Aleluia! Veja só. Então aqui, Deus aqui, a palavra está declarando que aqui o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisas novas. Ele ainda quer fazer coisas novas, todas as coisas, mas ele espera de mim, de você, uma abertura e fé. Então é necessária essa abertura, é o nosso coração. O Senhor, ele não desce um vinho novo em outros velhos de maneira alguma, igreja, de maneira alguma. Entenda isso. Aleluia. Veja em Ezequiel capítulo 36, para finalizar. Ezequiel 36. Ezequiel 36, o versículo é o 26. Eu lhes dei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Restauração. Restauração. Veja só. Então Deus, ele promete o quê? Transformar o interior do seu povo, tirando o coração de pedra, o coração duro e insensível, e dando um coração novo, sensível e obediente. Aleluia! Veja só, vou repetir. Deus promete transformar o interior do seu povo, tirando o coração de pedra, duro e insensível, e dando um coração novo, sensível e obediente. Então, igreja, essa mudança, ela representa uma renovação espiritual profunda, realizada pelo próprio Deus, porque é o Senhor que faz. Mas para Ele fazer, primeiramente eu tenho que querer. Senhor, muda o meu caráter, muda o meu jeito de ser, muda o meu jeito de falar, muda, Senhor, o meu comportamento. Senhor, eu não quero ser essa velha criatura. As coisas que eu praticava no passado, eu não quero mais viver. Então, Senhor, eu quero novo. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Eu quero um vinho novo, Senhor. Eu quero, Senhor, a tua presença. Eu quero se derramar esse vinho novo na minha vida todos os dias. Mas para isso, o velho homem tem que morrer. Aleluia.
Então, igreja, essa mudança ela representa uma renovação espiritual profunda, realizada pelo próprio Deus. Deus não apenas muda a circunstância, mas Ele renova o coração. A verdadeira transformação, ela vem, sabe de onde, igreja? É de dentro. É de dentro. Quando Deus Ele concede vida nova e sensibilidade espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu trago aqui para finalizar aqui 4 aplicações práticas para a igreja. A primeira é: cristianismo não é ritual, não basta jejuar, orar, ir à igreja por costume. Deus quer um coração transformado, é isso que Ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a segunda aplicação: precisamos de odres novos, um coração humilde, ensinável e aberto ao agir do Espírito Santo. E a terceira: não misture graça com legalismo. A salvação é pela graça e não por regras humanas. E a quarta: Jesus traz um novo tempo. Onde Jesus está, há alegria de vida e transformação. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu trago a conclusão para fechar o ensino de hoje nesta noite. O novo de Deus não é uma reforma superficial, mas uma transformação profunda. Ele não quer remendas das nossas vidas antigas, mas nos dá uma vida completamente nova em Cristo. Para isso precisamos estar o quê? Dispostos a abrir mão do velho e permitir que o Espírito Santo nos renove todos os dias. Então que hoje seja o dia em que você diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, quero viver o novo que vem de ti. Possa ficar com essa palavra de ensino nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus, renovar sua aliança, quer o novo de Deus, esse vinho novo na sua vida, quer essa transformação, né, do velho homem para uma nova criatura, né? Você pode vir aqui na frente. Eu vou estar orando por você, vou estar orando em agradecimento pela palavra do Senhor, uma palavra de despertamento, que nós venhamos sim nascer todos os dias, porque o vinho novo, o Senhor, Ele quer derramar sobre nossas vidas, mas Ele só quer derramar no outro e novo, no outro e velho jamais. Aleluia.